Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui. Aguardo o dia de divulgação de vídeo. Para você que escolhe assistir as entrevistas com a minha assinatura, sempre por aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que é pouco falado, pouco divulgado. Nós vamos entender a incidência, como é que acontece, osteonecrose de quadril. Também falar um pouquinho sobre algo que acontece bastante, que são as situações aí que envolvem a saúde da coluna. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Lucas Basaglia. Ele é médico, ortopedista, está aqui para tirar as nossas dúvidas. Doutor, obrigada por ter vindo, que bom te receber aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade de novo, né? Isso aí. Prazer. E aí, o que a gente vai Doutor, falar sobre osteonecrose? osteonecrose é um assunto pouco falado. Para você deve ser bastante recorrente, mas queria entender, então, o que é a osteonecrose? A gente pensa muito nos ossos como a estrutura do nosso Algo corpo, vivo, né? Isso, algo não vivo, exatamente O isso. osso, ele é vivo, né? O osso, as duas principais funções básicas do osso é estoque de cálcio, né? O cálcio ele é importante para a contração cardíaca, a parte neuronal, tudo. E estrutural, né? O osso, ele é vivo, ele é bem dinâmico, ele muda conforme ele vai chegando perto das articulações, ou quando o osso é longo, né? Você está no meio do osso, ali, a estrutura é diferente. Falando particularmente do quadril, o osso ele pode infartar, igual o coração, né? Então, quer dizer, deixa de chegar a circulação sanguínea ali por algum motivo, né? Principalmente na cabeça do fêmur, ali no encaixe do fêmur com a bacia, né? E aí, quando deixa de suprir essa necessidade sanguínea do osso subcondral, que é o osso logo abaixo da cartilagem, né? Ele morre. Ele morre por falta de nutrientes e oxigênio, né? Então a gente precisa pensar nesse osso logo abaixo da cartilagem, né? A gente vai falar bastante esse termo, osso subcondral, como algo estrutural, como se fosse uma coluna de uma casa, né? Então você tem lá várias trabéculas ósseas, né? Que seguram aquela estrutura 360 graus, que é uma bola, né? A cabeça do fêmur parece uma bola de sinuca, aquela bola branca, né? Então, se você cortar lá no meio, você vê as trabéculas ósseas lá, né? E elas formam essa parte estrutural da cartilagem, né? Então, por algum motivo que você interrompa a circulação ali naquele local, esse osso morre. E no momento que esse osso morre, ele pode deixar de ser esférico, né? Então, essa cartilagem ela pode deixar de ser esférica, ela faz um degrau naquele local que ele morreu, né? E o problema disso, o quadril é uma articulação do tipo bola-soquete. Você tem uma bola dentro de um soquete e se você fizer um degrau naquela bola, aquela engrenagem ela começa a funcionar mal e ela se desgasta de maneira precoce, né? O problema da necrose é esse. Tem paciente que tem necrose e nem descobre. Você vai lá e quando ele está idoso, faz uma imagem de radiografia, uma imagem de ressonância, você vê a cicatriz no osso ou sinais sugestivos de osteonecrose, mas sem o edema ósseo, sem o processo inflamatório, quer dizer, isso é um processo antigo, né? Mas na maioria das vezes ela dá sintomas, né? Quais são os sintomas? Então, geralmente é aquele paciente que nunca teve dor no quadril, e tem algum fator de risco, ou de maneira idiopática, quer dizer, ele não aconteceu nada, não teve trauma, ele não usa nenhum tipo de remédio, e teve a necrose, né? Então, há algumas divergências sobre o consenso de por que a necrose ela se forma, né? A maioria delas você não consegue chegar num fator causal, falar, olha, foi por causa disso ou daquilo, né? Mas a gente tem aí conhecimentos que o uso deliberado de corticosteroides, às vezes necessário por doenças reumatológicas, ou teve o fator do Covid, que se usava-se muito corticoide, ele altera um pouquinho o metabolismo dos lipídios, das gorduras, né? E pode gerar microêmbolos que interrompem essa circulação. Quer dizer, então faltou sangue pelo uso do corticoide, né? O álcool, né, é um dos principais fatores, o uso em excesso do álcool, ele pode dar osteonecrose. E no Brasil, a gente tem o advento da anemia falciforme, né, mais prevalente no norte, nordeste ali. Então, a anemia falciforme ela também pode dar por bloquear o fluxo sanguíneo, porque a hemácia é um pouquinho doente, né? Então, no Brasil são os três fatores principais, né?
Então, o que que acontece? O paciente ele tem essa interrupção do fluxo sanguíneo, o osso adoece, ele entra nesse status de necrose, né? Ele vai se reossificar, o osso subcondral, mas esse processo de reossificação, dele se tornar novamente um osso estruturalmente saudável, você pode perder a esfericidade da cabeça do fêmur. Entendeu? Então, este é o principal problema da necrose. Você diagnosticar a tempo, tirar a carga do quadril, né? E para você não perder essa esfericidade, né? Então, é basicamente isso. Os sintomas que os pacientes apresentam, geralmente o paciente ele apresenta uma dor súbita no quadril. E às vezes ele é uma dor meio mascarada, o paciente não sabe dizer direito, pode irradiar às vezes para a coluna, mas geralmente é uma dor na face anterior do quadril, e que o paciente fala, olha, me dói o quadril e me irradia para a face medial da coxa, para dentro da coxa, e pode chegar até o joelho. Então, às vezes, o paciente vai lá em consulta, às vezes a consulta é meio dinâmica, meio rápida, faz exame do joelho e não viu nada, porque a dor estava no joelho. Então, por isso que, assim, o paciente chegou, falou mais ou menos os sintomas, exame físico, né? Não existe fazer medicina hoje sem exame físico. Você precisa examinar, pôr a mão no paciente para você saber onde que está doendo, o que está doendo. Então, você tem alguns testes específicos, né? Que você faz nesse paciente para ver a origem da dor. E quando esse paciente, ele fala para você, ele pega no quadril e fala, me dói aqui, né? Você vai lá e direciona os exames para isso. Radiografia, um exame simples que você às vezes consegue detectar e às vezes não, né? Os pacientes têm às vezes falar, eu fiz o raio-x, não fizeram um diagnóstico, né? Mas o raio-x ele é um método diagnóstico que às vezes ele não é suficiente para você fechar o diagnóstico. Às vezes você vê sinais sugestivos, né? Ou às vezes você não vê nada na radiografia. Aí você precisa complementar isso com a ressonância magnética, né? Então, na ressonância magnética, você vai ver alterações na cabeça do fêmur, ali, né? Geralmente você tem edema ósseo, você pode ter ou não a fratura subcondral, né? E você quantifica o quanto essa necrose está cometendo na cabeça do fêmur, né? 30%, acima de 30%, se é na área de carga, se é fora da área de carga, para você poder direcionar o tratamento para esse paciente, né? Então, esse tratamento ele é direcionado por diversos fatores, e você tem que individualizar esses fatores, você não pode empacotar esse paciente. A osteonecrose faça isso. Você tem que individualizar esse paciente para poder dar um tratamento eficaz, né? Por que que eu falo isso? Porque se, por exemplo, a osteonecrose é causada por consumo excessivo de álcool. O senhor vai parar de beber? Não, doutora, eu não vou parar de beber. Então, você precisa de um tratamento um pouco mais efetivo para esse paciente, que seja mais duradouro, né? Porque essa necrose ela não vai parar. Ela vai se perpetuando até ela deformar toda a cabeça do fêmur, né? Porque o agente causador não vai parar, Você né? não tiver um agente causal. Uhum. Então, você precisa individualizar os tratamentos para você poder ser efetivo, né? E assim, os tratamentos eles vão até de medicação oral e fisioterapia para controle de dor até prótese do quadril, né? Então, é um leque de tratamento que você tem que ele é extenso, né? Então, e quanto mais individual você for, quanto mais você conseguir suprir a necessidade desse paciente, é melhor, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa dar essa abordagem inicial. Curioso, porque quando a gente pensa nas situações que podem levar a uma substituição dessa articulação, é a artrose, né, de quadril, e o acometimento é da cartilagem. Sim. A Na verdade, osteonecrose. não é da cartilagem, é do osso abaixo da cartilagem. Ele solta. O problema é o osso ele morre pela necrose, né? E aí a cartilagem ela perde a sustentação. Então, eu tava falando da artrose. Então, ok, a artrose é uma situação que pode levar. Artrose é um desgaste Degenerativo, tá bem relacionado à idade e tal, a trauma também, que a gente já teve a oportunidade de falar. Mas a osteonecrose, mesmo sendo algo que envolve o osso, também prejudica a cartilagem. Prejudica a cartilagem, porque a cartilagem ela se destaca do osso. A gente vai ver algumas imagens Legal. Durante o programa Legal. que eu enviei aqui. Uhum. A gente consegue ver que a cartilagem ela fica solta, ela soltou do osso subcondral, né? Esse que é o problema. Então você fica sem a sustentação, né? Você fica sem ali o alicerce da cartilagem, que é o osso subcondral. Perdeu esse alicerce, você vai perder a esfericidade da cabeça, quer dizer, ela deixou de ser redondinha. E aí ela começa a desgastar o acetábulo, que é o osso da bacia.
Então é um Efeito dominó. É um efeito dominó. Você vai perdendo os fatores de congruência articular, né? Quer dizer, você perdeu toda aquela relação geométrica que você tinha na articulação. Isso é ruim. Normalmente, na tua experiência clínica, esses casos chegam para você em que grau de evolução já da doença? É muito variado. Depende muito, porque assim, depende de como você lida com os sintomas. Tem gente que tem uma dor lá no quadril e negligencia. Fala, ó, tem uma dorzinha no quadril e vai embora. E aí vai fazer um exame por alguma outra coisa, uma dor na coluna, fez um exame junto do quadril e viu que tinha osteonecrose, né? E tem gente que não consegue pôr o pé no chão, né? Então, o paciente teve a osteonecrose, aí não consegue mais pôr o pé no chão e ele vai para atendimento médico. E aí você vai investigando tudo e às vezes você chega no diagnóstico, né? Então, esse é muito variável, né? Como ele chega, né? E se a gente falar na incidência, a gente tá falando que a osteonecrose acomete mais homens, mais mulheres. De que idade dá pra dizer? 30 a 60 anos é a idade mais frequente que você tem de osteonecrose e ela acomete mais homens, né? Então, ninguém consegue chegar no fator causal. Acomete mais por causa disso, daquilo outro, mas você tem alguns fatores que podem levar à osteonecrose, né? O uso de corticoide, que a gente falou, o álcool, anemia falciforme, o uso de cocaína, né? O uso de alguns... não consegue se chegar numa relação precisa se é o uso do antirretroviral ou a infecção viral de longa data que pode dar osteonecrose, né? Tratamento oncológico. Então, são vários fatores, né? Mas os 3 principais é uso de corticoide, álcool e anemia falciforme. Eu vou pensar aqui, né? Então, quem tem o diagnóstico já sabe que tem anemia falciforme. Deve fazer um acompanhamento mais próximo. Sim. Com o ortopedista. Sim. Também, ali, né? Já tem que fazer um check-up geral. Lógico, né? Mas precisa fazer. Nem todo mundo que tem vai ter osteonecrose, né? É melhor garantir, nem né? todo mundo que bebe vai ter osteonecrose. Imagina, né? Senão a gente teria uma epidemia aqui no Brasil de osteonecrose, né? Então, mas é assim, é algo que você não tem uma prevenção. Por exemplo, eu vou fazer um exame periódico, ela vai acometer em algum momento, né? Então, é difícil você fazer um screening para essa população para falar, olha, vamos fazer ressonância de 3 em 3 meses, vamos fazer radiografia, né? Porque é um acometimento variável, assim, né? Então, é difícil. Você falou que às vezes, então, é um achado de exame, a pessoa não sabia que tinha, foi fazer outra coisa, às vezes teve uma queda, quebrou um osso, quebrou fêmur, foi fazer um exame mais elaborado. A própria fratura do colo do fêmur, que no idoso ela é comum, né? Ela pode interromper a circulação ali, né? Porque, assim, anatomicamente falando, a gente tem 2 artérias principais, né? Circunflexa medial e circunflexa lateral. São artérias que fazem um anel vascular ali em volta do colo do fêmur, né? O pessoal não fiquem preocupados que vai ter imagem explicando isso aí, mas que formam um anel vascular em volta do fêmur que levam sangue para a cabeça do fêmur, para o osso subcondral. Então, às vezes, no momento da fratura do colo do fêmur, você interrompe essa circulação sanguínea, né? Então, você vai lá e às vezes faz uma cirurgia menos invasiva, que é a fixação in situ da cabeça do fêmur, que é passar parafuso. E aí, depois de um tempo, a cabeça do fêmur, ela evolui para necrose, né? E aí, você precisa mudar de cirurgia, precisa tirar os parafusinhos lá e fazer uma prótese, né? Isso pode acontecer também. E às vezes traumas também podem levar a osteonecrose ou lesão articular propriamente dita, né? Por exemplo, se o paciente luxa o quadril, né? Eu já tive alguns pacientes que faziam um esporte aquático, esqui aquático, wakeboard, essas coisas, e ele faz um tipo de trauma específico, porque o pé tá preso ali no esqui ou na prancha, e luxa um quadril. Na hora do trauma ali, o quadril, a cabeça do fêmur sai de dentro do acetábulo. Aí você vai lá para o hospital, a dor é grande, tudo. Você reduz esse quadril, né? Você coloca esse quadril de volta no lugar. E o fato dele ter estirado muito esse vaso sanguíneo, interrompeu o fluxo sanguíneo, colocou no lugar, não deu tempo disso reformar essa circulação lá dentro e a cabeça necrosou. Então, isso pode acontecer também. É um dos fatores traumáticos, né? E aí, você estava achando, então, que estava recuperando desse trauma e você ganhou uma osteonecrose. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer.
E nesse caso vai ser mais fácil diagnosticar porque a dor não vai embora? Tem alguma coisa diferente? O paciente tem dor. Tá, Dor na vai ter virilha. dor, tá. Dor, o clássico é dor inguinal com irradiação para a face medial da coxa até o joelho, que é o que pode acontecer. Que é o paciente fala, eu tenho dor aqui na frente do quadril e vai para o resto da coxa, mas geralmente não passa do joelho. Quando a gente pensa em necrose em qualquer tecido, é a morte daquele tecido. Morte tecidual. No osso é a mesma coisa. Mas você falou em reossificar. Então, naquele osso, O osso, ele, como é vivo, né? É possível se refazer. ele pode se refazer. Na mesma qualidade, no mesmo formato? Geralmente ele se refaz, você observa lá um negocinho chamado esclerose subcondral, né? Que é o osso, ele fica mais branco no raio-x, né? E na ressonância. Então, quer dizer, às vezes ele reforça um pouquinho aquela região e você tem aquela sinal de uma cicatriz, né? Igual uma cicatriz de pele. Quando você tem uma lesão óssea, uma fratura ou até necrose, você tem aquela cicatriz no osso que aparece na ressonância. E aparece, se for uma necrose de maior volume, ela aparece pro resto da vida, né? Você vai fazer várias ressonâncias lá do quadril, ela vai estar lá, né? E às vezes você precisa fazer ressonância de controle para saber se a cabeça ela está esférica, né? Até para direcionar o tratamento. E aí você vê lá o sinal da necrose. E às vezes o edema ósseo já foi embora, que é aquele brancão que tem na ressonância, né? Isso aí já foi embora, mas o sinal da necrose está ali, né? Então, são sinais do exame que vão nortear o tratamento, tá? Que não necessariamente ele é cirúrgico, né? Então o pessoal pensa assim, puta, tive necrose do quadril, vou ter que operar. Às vezes não. Né? Então, às vezes você só acompanha essa necrose, o paciente tem pouca dor, a dor vai regredindo, você vai observando esses sinais de melhora do processo inflamatório, e o paciente às vezes não precisa de cirurgia, né? No geral, o que a gente costuma fazer? Tirar a carga, né? O que é tirar a carga? Andar com muleta. Se é uma necrose unilateral, 2 muletas, tira o peso do quadril, né? A gente fala que é marcha com toque de artelha, só encostando o pé no chão, né? Porque se você suspender o quadril, parece que não, né? Mas você faz mais força na articulação do que você encostar o pé no chão, né? Então, tirar assim, realmente a carga total, né? A gente brinca com o paciente, fala, finge que você está precisando de uma caixa de ovo, né? Então, para não quebrar o ovo. Então, bem devagarzinho. E aí você tem algumas opções de tratamento, né? Tudo você tem que hoje levar em consideração qual é a situação do paciente, qual é o momento que ele está vivendo e o que ele precisa para a melhoria da qualidade de vida, né? Então tem paciente às vezes que chega e fala, doutor, eu não entro numa mesa de cirurgia, só se for caso de vida ou morte. Então eu quero fazer outra coisa, né? Você tem lá a medicação, você tem a fisioterapia, você tem os bloqueios denervativos, né? Que são as denervações, que é tirar a sensibilidade da articulação. Você pode fazer injeção de ácido hialurônico para reduzir o atrito da articulação intraarticular, né? São tratamentos paliativos, né? Assim, ordenando qual que é a primeira conduta que você precisa ter frente a uma necrose. Olha, tive o diagnóstico de necrose. Fui lá fazer o meu exame do quadril, peguei o laudo do exame, estava escrito necrose da cabeça femoral, necrose do fêmur, né? Necrose séptica femoral. O que determina você né, tomar o caminho tomar o caminho mais conservador ou o caminho da prótese? É a fratura subcondral, né? Tem esse termo, fratura subcondral na ressonância, você tende a fazer mais prótese, né? Porque é mais resolutivo, né? Porque os pacientes que têm fratura subcondral, em resumo, 80% em 5 anos evoluem para artrose da articulação, né? Doutor, vou ter artrose, vou ter que fazer prótese? Não necessariamente, depende dos sintomas, né? Eu costumo falar para os pacientes assim, quem indica a prótese é o paciente, não é o médico. Quer dizer, a obrigatoriedade do médico ali é informar, olha, você tem essas alterações do exame, correlacionadas às suas alterações de exame físico, a melhor opção é prótese. O momento da prótese é o paciente que fala, doutor, esgotei a físio, esgotei os procedimentos não invasivos, vamos fazer a prótese, tá? Prótese não é ruim, né? É ruim. Eu já tive do lado do paciente, né? Eu já fui paciente, já fiz cirurgia grave, eu sei como é que é ruim você receber a notícia e falar, olha, você vai ter que operar. Tua vida para, teus planos param,
é ruim, né? Você ser internado, fazer cirurgia, tomar anestesia, exposição, tudo isso são coisas que vêm na cabeça do paciente, né? Mas a cirurgia da prótese é muito boa. Junto com a cirurgia de catarata, as cirurgias da prótese foram eleitas as cirurgias do século pela satisfação que o paciente tem com a cirurgia, né? Então, o que é isso? Tem alguns questionários de qualidade de vida que você aplica no paciente pós-cirurgia e esses pacientes eles têm uma satisfação, um índice de satisfação muito alto com o lado operado. Quer dizer, então eles referem que o lado operado, quando o lado contralateral é normal, de 97%, se eu não me engano, que a sensibilidade é de normalidade no meio. Então, é uma cirurgia efetiva. Então, vamos ter calma, se precisar fazer a prótese, tudo bem, né? Se você não teve fratura subcondral, que aí é o outro caminho, o que fazer, né? Hoje nós temos um tipo de procedimento que é a foragem ou descompressão. O que é? É um procedimento não invasivo, que você faz um cortinho na lateral do quadril, né? Um corte de mais ou menos meio centímetro, por intermédio de exames de imagem intraoperatórios, geralmente a radiografia, e você compara com a ressonância magnética do paciente, você introduz um fio guia no osso, né, no local da necrose, e você tem um dispositivo que é uma broca, que você chega ali no local da necrose, ela abre uma aba e ela corta essa necrose. Você cortou essa necrose, você coloca enxerto, né, geralmente é enxerto sintético, que você coloca lá para dar essa sustentação da cabeça do fêmur. E hoje em dia, na ortopedia, a gente está tendo muito avanço de medicina biológica, né, de inovações biológicas. Então, você tem o aspirado de medula óssea. Dentro do aspirado de medula óssea, você tem células progenitoras para a formação de tecido cicatricial. Quer dizer que você vai lá, tira essa medula óssea associada à descompressão e faz uma injeção intraarticular desse aspirado de medula óssea, né? E dentro do canal da descompressão também. Para quê? Para essas células formarem tecido cicatricial e darem essa aderência do tecido cartilaginoso, né? Esse hoje é o procedimento mais moderno que tem e dá uma boa durabilidade para o quadril. Ele tem que ser associado a outros fatores, né? Quais fatores são? Proteção de carga na articulação pós-cirurgia, quer dizer, o paciente tem que ficar um tempinho sem andar, geralmente 8 semanas. Não pode ganhar peso excessivo, né? Porque quanto menos peso você tiver naquela região afetada, é melhor. Tem que fazer depois estabilização articular, fortalecimento do quadril ad eternum, para você diminuir o range of motion, né, o braço de alavanca da articulação, tá? Para a articulação precisar fazer menos força para poder se movimentar. E aí a cirurgia tende a dar mais certo, tá? Hoje tem trabalhos científicos aí que estão demonstrando uma década ou até 2 décadas de resultado para postergar a necessidade da prótese, né? Então, a idade média de acometimento da necrose, 30 a 60 anos. Se você puder postergar 20 anos para fazer essa prótese, é excelente, maravilhoso, né? Você precisa pensar, você precisa levar em consideração as angústias do paciente. É muito ruim você pegar um paciente ali de 30, 35 anos e dar essa notícia para ele. Falar, olha, você vai ter que fazer prótese no teu quadril. É uma excelente solução, mas se você se colocar no lugar da pessoa que está ali, geralmente começando a vida dela laborativa, tendo filho, é difícil você dar essa notícia, né? Mas, assim, quem recebeu essa notícia, a prótese é bem resolutiva, você consegue ir na academia, consegue fazer atividade física, leva uma vida normal, né? Melhor do que antes, porque você estava com necrose, com dor, e vai dar tudo certo. E hoje em dia os materiais, eles são bons, as cirurgias são cada vez menos invasivas. A gente tende para pacientes mais jovens fazer cirurgias minimamente invasivas para a prótese, que são as próteses por via anterior, né? Em que você poupa mais osso, poupa mais tecido, a prótese ela é mais estável, né? E a durabilidade é boa. Então, Durabilidade das próteses, doutor. O que dá para dizer hoje, porque você está falando de alguém aos 30 anos que pode ter a necessidade, a indicação de fazer uma cirurgia dessa? Eles apontam 18 a 25 anos de durabilidade da maioria das próteses padrão hoje, né? Só que são trabalhos de... O que você precisa fazer para falar, olha, essa prótese vai durar X anos? Você precisa pegar um número de pacientes com a mesma doença, com a mesma
mesma técnica cirúrgica, com o mesmo material, fazer a cirurgia e acompanhá-los X anos. A gente tá nesse processo, então, né? Esse processo já foi feito para dar esse número, né? Só que os materiais hoje Melhoraram muito. porque você tem um melhor tratamento da cabecinha do fêmur que vai na prótese, que ela é de cerâmica. Então você consegue ter um tratamento, ela é mais polida. O polietileno, que é a peça do acetábulo que recebe essa cabeça, ela também é mais polida. Então esse atrito dessas duas superfícies ultra polidas gera um debris. O que solta a prótese, se não for a infecção ou o trauma, é esse debris que é gerado pelo movimento. E aí o macrófago, que é uma célula de defesa, ele vai lá, come esse debris e come um pedacinho de osso junto que está aderido na prótese, né? E aí ele vai soltando, né, com os anos. É por isso que acontece a soltura da prótese, né? Mas hoje, a combinação de cerâmica com polietileno, ela solta um nível de debris muito pequeno por ano, por isso que elas duram muitos anos, né? Então, assim, essa solução ela é muito durável, né? Se você for pensar em termos de longevidade, ela é excelente. Pode precisar fazer a troca dessa prótese. Pode precisar, né? E tudo bem, isso não é... Depende do nível de desgaste que você tem, se você teve soltura dos componentes ou não. Por exemplo, se é uma prótese que ela está presa no osso e você só precisa trocar os componentes superficiais dela, melhor, uma cirurgia menos invasiva. Se é uma prótese que ela está solta, depende do nível de soltura, né? Tem prótese, às vezes, você precisa cortar o osso no meio, abrir, tirar a prótese e colocar outra. É uma cirurgia invasiva. Mas a imensa maioria é troca de componente. Eu vou lá, troco os componentes superficiais da prótese e tá tudo bem, né? Mas dá para trocar tranquilo, sem problema nenhum. Hoje em dia, com as próteses não cimentadas, né? A prótese ela não cimentada, o que ela é? Ela tem uma superfície porosa em que você coloca sob pressão, marretada mesmo, martelada, né? Eu adoro o trabalho dos ortopedistas. Depois vai ter um corte aí da gente dando uma marretada numa prótese, mas ela entra sob pressão no osso e esse osso ele cresce para dentro da prótese, né? Nessa superfície ultraporosa. Então dá uma super aderência ali. Então é muito bom, porque o índice de soltura disso é menor, né? Então desgastou ali o polietileno, aí você troca a cabeça da prótese e o polietileno. Então, assim, melhorou muito do que era, melhorou assim infinitamente. Os materiais e a técnica, né? Sim. Acho que é esse combo. A mesma coisa que é de sempre é a angústia do paciente, que é o que você precisa tomar cuidado, né? Porque hoje em dia a gente não pode... Tudo é muito dinâmico, muito rápido, só que você não pode ter esse dinamismo na hora de falar com o paciente, né? Você tem que lembrar que é uma mãe, um pai de família que está ali, né? É uma pessoa que está indo bem no trabalho. Então você tem que ter esse dinamismo e você tem que entender esse dinamismo para poder indicar um tratamento correto, né? Então... Você falou que muitas vezes é o paciente que fala quando é a hora que ele vai operar. Só que a dor é uma péssima conselheira, doutor. A dor é uma péssima conselheira, o limiar de dor de cada um é diferente. Tem gente que não tolera muito a dor, né? Tem gente que pela atividade laboral não consegue, né? E outras pessoas vão viver mais tempo, vão fazendo ali o paliativo e vai dando certo. Do que você precisa, então, para ter certeza de que não é uma decisão antecipada, impensada, guiada por aquela emoção? Porque depois a gente esquece, viu? Como é que tava antes. Sim. Como que era antes. Depois você fala, tá vendo? Agora fiz aí a substituição da articulação. O meu medo sempre é esse, assim. A gente tem que fazer tudo. Pode ser... Só não dá para escolher na urgência e na emergência, né? Mas o que é eletivo, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Por isso que eu acho que a individualização dos tratamentos ela é importante, né? Por exemplo, chegou lá um paciente de 40 anos com uma necrose que não tem fratura subcondral. O que fazer, né? Optar pelo menos invasivo, né? E aí depende também o motivo da necrose, né? Uso de substância ilícita, uso abusivo de álcool, isso tudo entra na conta para você... indicar o tratamento, né? Porque, assim, paciente com uso de substância ilícita não vai para quieto, né? Então, isso tudo entra na conta. Mas chegou lá, paciente padrão, 40 anos, necrose do fêmur, teve um uso de corticoide na época da pandemia, sem fratura subcondral, o melhor tipo de tratamento hoje é a descompressão. Descompressão associada à proloterapia autóloga, mais a denervação articular, para você ter esse controle de dor a longo prazo, né? Vai bem, vai super bem. Eu tenho pacientes aí que
fizeram isso há bastante tempo já, e eu tenho pacientes que às vezes que entram numa regularidade muito grande, que você fala, daqui para frente tua vida vai mudar. Você vai fazer esse procedimento que é menos invasivo, mas você vai precisar controlar teu peso, você vai precisar fazer atividade física, você vai precisar controlar tua alimentação, tua dinâmica da tua vida e tal. Tem paciente que entra num eixo tão grande que aquele fator causal para ele foi benéfico no final das contas, porque o cara emagreceu, deixou de fumar, começou a fazer exercício, entrou numa dieta, e hoje o cara se encontra num status 1000 vezes melhor do que ele estava no momento da necrose, entendeu? Então, a gente tem que olhar o copo sempre meio cheio, né? Puta, tive lá o problema, aí tem tratamento. Tem vários tipos de tratamento e todos são bons. Essa decisão pode levar um tempo? Claro, alguma coisa tem que começar a ser feita, né? Mas digo, quando é algo que... É um tratamento de urgência relativa. Não precisa, o paciente chegou lá no hospital, você tem que operar agora. Não, né? Eu acho que tudo que você pode tomar uma decisão em conjunto com o paciente é melhor, né? O que é tomar uma decisão em conjunto? Apresentar para o paciente o problema, apresentar para ele os fatores causais do problema e os tipos de tratamento que a gente tem e o que a gente espera com esses tipos de tratamento. Eu acho que é o melhor dos mundos, porque daí o paciente te ajuda a tomar uma decisão frente a uma cirurgia que é para melhora de qualidade de vida. É diferente, o paciente chegou lá com um tumor e um tumor que vai crescer, olha, é isso aqui, né? Então, as cirurgias ortopédicas, no geral, elas são cirurgias para melhoria de qualidade de vida. Então, se o paciente, quanto mais ele tiver elucidado, esclarecido, souber das opções de tratamento, o que a gente espera com as opções do tratamento, é muito melhor para a gente tomar uma decisão em conjunto, né? Porque, de novo, não são cirurgias de vida ou morte, são cirurgias para melhoria da qualidade naquele momento. Então, a decisão em conjunto, ela é o melhor para o paciente, né? Então, eu acho que dessa maneira vai bem. Não tem nada a ver com osteoporose? Então, alguém que tem uma osteoporose mais cedo, osteopenia, osteoporose, uma qualidade de osso que já é pior... A osteoporose, ela pode levar à fratura do colo do fêmur, né? E essa fratura gerar a osteonecrose. Tá. Tem, às vezes, graus de osteoporose tão avançados que vai quebrando aos pouquinhos. E a pessoa, às vezes, não sente. O colo do fêmur, ele vai quebrando, ele vai quebrando e vai impactando, né? Impactando em valgo, que a gente fala. Ele vai quebrando um pouquinho, a cabeça vai impactando, quebra um pouquinho, vai impactando, até uma hora que ela quebra de vez, né? E aí, nessa evolução, ela pode necrosar também, e pode quebrar e necrosar também, não tem... É um negócio é uma circulação muito delicada, são vasos sanguíneos pequenos, né? Então, o trauma pode... Até esses traumas de maior energia, eles podem embolizar esses vasinhos ali e faltar sangue e ocorrer a necrose, né? Você falou que então não tem algo que a gente possa prevenir, nada exatamente... Usar pouco álcool. Sim, essas condutas da saúde, né? Mas e quem tem, pensando nessa, claro, o álcool é totalmente evitável, né? Mas pensando no corticoide, alguém que tenha uma doença, que necessite para o controle da doença, o corticoide. Aí complicou, O que né? acontece, assim, o uso do corticoide sistêmico, né? Ele, às vezes, precisa ter, não tem jeito. O paciente tem lá uma crise de lúpus, um negócio que está acometendo o órgão-alvo, algo que você precisa ser mais energético no tratamento, você precisa ir lá, né? Não tem o que fazer. Mas o que acontece muito, por exemplo, paciente que tem rinite, vai lá e fica usando spray nasal de corticoide, né? Pode levar a necrose. Paciente que tem lombalgia, né? Toma lá 3, 4 de Diprospan por ano durante alguns anos. Isso aí também pode levar a osteonecrose. Então, são aqueles pulsos de alta dose de corticoide que podem levar a osteonecrose, né? As doses baixas de corticoide inalatório para asma, por exemplo, não tem tanta relação. Tem bastante trabalho científico que fala sobre corticoide inalatório para tratamento de doenças respiratórias, que você não tem relação, né? Que você tem pouquíssima absorção sistêmica, né? E o que a gente observa é que realmente os corticoides inalatórios, a incidência é baixa no consultório, né? Então, quando você vai perguntar ao paciente, você usa corticoide? O paciente fala, eu uso spray nasal todo dia, né? Que tem corticoide. A pessoa nem sabe que tem, às vezes.
Doutor, puta, eu tomo, sei lá, 5 Diprospan por ano, todo ano. Né? Então, 5 injeções de Diprospan? Diprospan é uma injeção famosa de corticoide que melhora muitas dores. Mas 5 é um exagero, né? 5 por ano? Não. É um exagero. Você precisa tratar o fator causal, né? Não ficar tomando remédio sintomático. É uma injeção que ajuda muito para tirar você de uma crise, né? Mas... Porque ela dura no nosso corpo um período, né? Por isso ela tem 2 corticoides ali. É um corticoide de ação rápida e um corticoide de ação lenta. Eu não lembro qual que é o período, mas eu acho que gira em torno de 13 dias, alguma coisa assim, que o corticoide de ação lenta ele fica agindo ali, né? Tá, então tudo isso precisa ser avaliado. Por isso que você falou na individualização também. Se você consegue frear, parar um pouquinho esses agentes que podem piorar, ou se você já sabe que é algo que a pessoa não tem como parar, ou por doença, ou por vício, né? Que não tem como ela parar. As pessoas que têm esses fatores de risco, é você orientar, olha, se tiver dor no quadril, alguma coisa, fazer exame, né? O exame ele vai ajudar a diagnosticar de maneira precoce. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem a dor no quadril, tá mancando, não faz o exame e aquela carga frequente ali naquele local de necrose vai afundar a articulação, entendeu? Então é aí que tá o problema, né? É você identificar de maneira precoce, né? Identificou de maneira precoce, aí você toma as medidas necessárias para evitar a fratura subcondral. É esse que é o ponto. E aqui você levantou uma questão que às vezes pela dor na coluna, que é muito comum, dor na coluna é super comum. Lombalgia é o fator de maior consulta que tem no pronto-socorro hoje. Eu acho que é mais do que gripe, se eu não me engano. E deve ser o que mais afasta as pessoas do trabalho também. Né? Afasta bastante. O absenteísmo, né? Então é o agente aí que faz com que a pessoa falte, enfim. Agora, se ela não buscar o tratamento, a maior chance de automedicação, Sim. de utilizar medicamentos mais fortes, que muitas vezes contêm corticoide, e sem a prescrição, porque nenhum médico simplesmente te passa olha, tome, é um tratamento, tem começo, tem meio, tem fim, ou tem o acompanhamento para ver se diminui a dose. É um fator importante, então, para quem está assistindo e fala assim, nossa, acho que eu tenho uma dor, só que eu nunca pensei que o problema pudesse ser no quadril, porque o que eu tenho muito é dor na lombar. Tem algumas patologias do quadril que dão dor lombar. Por exemplo, o impacto femoroacetabular, ele pode ser acompanhado de dor lombar, né? A dor lombar, ela é muito comum, né? Adulto jovem, sei lá... É muito comum. Quem não tem vai ter. É muito comum, né? Lombalgia é um negócio que é muito frequente, né? O que acontece? Geralmente, a dor ela é causada por sobrecarga mecânica, né? O mais comum é a lombalgia mecânica, né? O que é a lombalgia mecânica? Ela é uma dor ou de origem muscular ou de origem das articulações da coluna, que são as articulações facetárias. Você, às vezes no exame da ressonância, você olha lá, os discos intervertebrais estão bonitinhos, o canal vertebral está bonito. Aí você vai olhar as articulações da coluna, que são as articulações facetárias, elas têm um sinal ali de edema, né? De processo inflamatório, de líquido dentro da articulação que geralmente não tem, que é a sobrecarga facetária, né? Pode ter sobrecarga ligamentar e tudo, mas geralmente é por falta de musculatura, né? Tem a coluna, principalmente a coluna lombar, ela tem vários músculos que selam ela, que deixam ela estável, né? Se você tá num momento que esses músculos estão fracos, que é a musculatura abdominal profunda, a musculatura paravertebral, quem assume o papel de estabilização da coluna é a cápsula articular, os ligamentos, o disco, para poder fazer essa estabilização diária, né? Então, eles ajudam os músculos, né? E aí, eles podem se desgastar ou podem se sobrecarregar, né? Para você, assim, a ponto de informação para quem está assistindo... Lombalgia mecânica, dor só na região lombar. Pode ser em queimação, em faixa na região lombar. Lombociatalgia é dor que irradia para o glúteo, para a face lateral da coxa, podendo chegar até o joelho, né? Que aí você já tem um pouco de incômodo da radícula, que é o nervinho que sai da coluna e vai formar os nervos dos membros inferiores, né? No geral, o nervo ciático, as vértebras mais baixas ali da região lombar, elas formam o nervo ciático, né? As raízes que saem da coluna vão para a parte posterior da coxa, né? E aí você pode ter dor.
Nas hérnias de disco, que são ou os abaulamentos discais ou as hérnias de disco, elas fazem compressão nessa radícula. Elas podem encostar ali na radícula e mecanicamente comprimir e dar dor irradiada. Aí essa dor pode irradiar para a coxa, passar do joelho e chegar às vezes até o pé, né? No dedão ou na parte lateral do pé, a depender do nível que a hérnia está acometendo, né? Então, às vezes o paciente tem que ter esse norte, essa orientação. As lombalgias mecânicas, fisioterapia, fortalecimento, estabilização, vão super bem, né? As lombociatalgias, elas também, o tratamento inicial na coluna geralmente é tratamento conservador, né? Com fisioterapia, estabilização da coluna, analgesia, né? E depois você tem um leque de procedimentos aí para melhorar as dores irradiadas, né? Que vão dos menos invasivos aos mais, né? Então é um assunto que se aprofundar a gente fica o dia inteiro aqui falando, mas é muito frequente, né? Pode voltar pra gente falar um dia só das situações aí que afetam a nossa coluna. Sim. Volta pra gente falar. Doutora, então assim, o tema principal hoje foi a osteonecrose, a população mais atingida, então, de 30 a 60 anos, mais os homens do que as mulheres. E o acompanhamento com o ortopedista é fundamental. Precisa fazer exame, precisa seguir a orientação, se precisar vai fazer a cirurgia ou os procedimentos aí necessários. Então, dá para melhorar dessa situação. Que a pessoa tá com dor, não vê a luz no fim do túnel, né? Isso, para quem tá assistindo, o que você precisa separar, né? Putz, estou com uma dor no quadril. Se a dor for na lateral do quadril, né? Deitei em cima do quadril, doeu, né? Fica com aquela dorzinha lateral aqui, a gente pensa mais em processos inflamatórios, tem glúteo, essas coisas. Se a dor é inguinal, na frente do quadril, fala, nossa, eu pego minha dor aqui, assim, na frente. É o que chama mais atenção. Pode ser um problema articular. Isso tem que ser mais energético na hora de procurar uma ajuda. Então, tem que fazer um exame de imagem, fazer um exame clínico, fazer um exame de imagem, né? As dores laterais, elas, assim, tendem a ser dores mais de processo inflamatório, e não tem tanta urgência de procurar atendimento médico, né? Mas as dores inguinais, no geral, você precisa ver o que está acontecendo. Vou deixar seu contato aqui, doutor, lá no Instagram, @lucasbasaglia.ortopedista. lucasbasaglia.ortopedista é o Instagram do doutor. Tem bastante informação por lá. De vez em quando tem os cortes aqui também do Diálogo 360. Então aproveita, se informe, né? Veja aí onde é que o doutor atende, porque eu acho super importante ter dar esse match, né? Então, quando você conversa com o médico e afina o jeito, a postura, a conduta, né? Sim. Fica mais fácil do paciente, eu acredito, né? Como paciente, aderir ao tratamento. Sim. Quando você fala, não, gostei, aqui vou fazer, né? Vou fazer o que ele pediu. Às vezes é um sacrifício que você tem que fazer, né? Então, quando alinha... Ou então a rotina. Uhum. Tem que ter uma mudança de rotina. É confiança médico-paciente, né? Sim. Então vamos lá, @lucasbasaglia.ortopedista. Doutor, eu adorei te receber aqui de novo. Obrigada por ter vindo. Volte sempre, a gente já tem tema pro próximo, tá? Vamos falar de coluna. Vamos falar de coluna. Obrigada, viu? Nada, que isso. Um abração pra você e pra família também. Obrigado. Você que está sempre por aqui, sabe que eu indico a farmácia de manipulação Empório Magistral. A farmácia está comigo desde o primeiro episódio aqui. A gente já tem, sei lá, mais de 90 episódios gravados no ar para você. Então, 90 entrevistas em que você pode acompanhar, se informar, levar com você essa bagagem de informação. E a Empório está aqui em São Paulo, mas o que é legal de anunciar é porque eles entregam em todo o Brasil. Você acessa o www.emporiomagistral.com.br. Tem também o Instagram, @emporiomagistral, e se conecta com eles através do telefone, ligando mesmo, ou no WhatsApp, através do 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Uma alegria poder anunciar essa grande marca aqui no Diálogo 360, a farmácia de manipulação Empório Magistral. Obrigada pela parceria, obrigada, Empório! E a gente vai ficando por aqui, obrigada pela companhia. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!